Não, boa noite. Oi, Tchau, tudo bem? Tá me ouvindo? Pelo menos. Eu tô pelo 3D aqui, mas dá pra escutar até. Eu até conversei com o Sérgio hoje por e-mail. Quem sabe a gente espera uma solução técnica lá, ô Djalma, daí depois a gente vê como resolver isso. Certo? De repente fica essa questão pendente e tu faz mais para frente quando tiver condições de acessar as fotos ali. Ok. Professor, essa aula vai ser gravada, né? Tá cortando o teu áudio aí. Essa aula vai ser gravada, né? Não, ó, tá gravando lá, ó, eu não sei o que aconteceu ontem ali, mas hoje tá gravando. Ok. Eu vou ter que sair por causa dessa infeliz da luz, mas se ela voltar, então eu entro. Não, mas tá tranquilo, tá? Hoje tá gravando, depois, hoje ou amanhã será publicado os vídeos depois. Tá, daí deixa para resolver mais para frente, espera o retorno lá do GTIT, lá do suporte técnico. Eu acho que dentro de alguns dias eles conseguem resolver isso e aí depois a gente combina alguma coisa. Falou. Olá, Vitória, tudo bem? Oi, Sor, boa noite. Boa noite. Demora um tempo para conectar. E... Olá, Pedro, tudo bem? E hoje está chovendo, isso também dificulta um pouco em alguns lugares, né? Eu tentei hoje publicar os vídeos no YouTube e eu não sei se vocês têm alguma informação, o YouTube está bem lento ali, não consegui publicar hoje os vídeos lá. Não concluiu o processamento. E a minha internet está normal. Capaz de estar lento mesmo. Pois é, então eu vou tentar amanhã, se de repente a situação melhora e eu consigo publicar. E, bem, pessoal, eu estava ontem vendo ali o que a gente já fez, então falta o estudo da hipérbole, né, que a gente já fez o estudo da circunferência, parábola, elipse, agora a gente vai concluir com o estudo da hipérbole. E, bueno, eu vou apresentar para vocês aqui hoje uma descrição, né, do lugar geométrico que a gente costuma chamar de hipérbole e a dedução da equação através, né, da definição. Então, assim, antes de eu apresentar os cálculos, né,
a gente fazer um comentário geral, depois, né, na hora que vocês fizerem um resumo assim, de todas essas informações, vocês vão ver que cada uma das cônicas, né, cada uma das curvas que a gente está trabalhando aqui tem um formato específico de equação, né? Cada equação corresponde a uma curva e vice-versa. Né? Não tem como confundir, né? A partir da equação já é possível saber qual é a curva, porque elas sempre têm alguma diferença. Né? Cada equação tem alguma característica que já permite identificar que é aquela determinada curva. Né? Então, isso, com, né, o tempo e com digamos assim, a familiaridade, né, do assunto, vocês vão acabar vendo que isso aqui é uma circunferência, isso aqui é uma parábola. Sempre tem como identificar observando ali os elementos presentes na equação. Tá? Não há possibilidade, por exemplo, de uma determinada equação representar uma circunferência e uma hipérbole. Não tem como. Isso não existe. Tá? Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Né? É claro que, para quem está estudando, né, as cônicas num primeiro momento, né, não tem tanta intimidade com o assunto, é natural que, né, precise de um tempo para se familiarizar com esses detalhes. Né? Então, a minha sugestão para vocês, né, dar uma olhada em algum livro de geometria analítica, tem na biblioteca, tem alguns livros de geometria analítica com acesso online. Então, procure na biblioteca ali, tem o livro do Paulo Winter, eu acho que ele tem acesso online, depois a gente pode dar uma olhada ali. E tem outros livros, né, que aí vocês poderão ter, além desses exemplos que eu tenho realizado em aula, né, vocês poderão ver outros. E tem, assim, né, essa grande facilidade que agora é o GeoGebra, né, que vocês podem ali fazer o acesso pelo navegador. Né? Então, tem a equação, né, digita ali a equação no GeoGebra, confere, né, para ver se realmente escreveu tudo corretamente. Tá? Aí pronto, né, uma vez que escreveu corretamente, ele escreve praticamente, né, numa notação idêntica do caderno, digamos assim, né? Então, aparece ali a equação, né, pelo formato da curva. Tem que cuidar, né, tem casos em que a circunferência e a elipse pode gerar alguma confusão, né, porque nem sempre a escala nos dois eixos é a mesma, né? Mas se vocês analisarem atentamente, vocês vão conseguir diferenciar um caso do outro. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma observação, antes de eu iniciar aqui. Então, tranquilo, senhor. Então tá, vou iniciar aqui então. Eu até deixei aberto aqui, vocês vejam, faz uns 15 minutos que eu coloquei, ó, um vídeo, está com 52% só. Em condições normais ele já teria sido processado. Já. Bom, então a hipérbole é uma curva que também é um dos casos particulares de cônicas, né? Tem, então, a definição a partir de uma propriedade que envolve também distâncias. Né? Então, está aqui a definição, né? Eu vou escrever já a definição e fazer um comentário. Né? Vamos considerar aqui F1 e F2, dois pontos do plano, né? E 2C é a distância entre eles. Né? Então, a hipérbole é o conjunto dos pontos do plano cuja diferença em módulo, né, das distâncias a F1 e F2 é a constante 2A. Né? E aqui, neste conjunto de pontos, né, que a gente chama de hipérbole, agora o 2A é menor que o 2C. Né? Lá no caso da elipse, o 2A é maior que C.
No caso da hipérbole, o 2A é menor do que o C. Então, aqui, neste exemplo, né, desse conjunto de pontos, a hipérbole ela vai descrever esses ramos aqui, esses dois ramos, né, de cor preta aqui, né, esses dois pedaços de curva aqui, é o traçado típico de um conjunto de pontos que é chamado de hipérbole, né? Então, esse conjunto aqui está sendo representado, né, considerando que os focos, os pontos F1 e F2 estão sobre o eixo X, né? Então, a distância entre os focos está marcada aqui, é 2 vezes C, né? Então, a partir da origem, mede C para a esquerda e mede C para a direita. Então, é 2C a distância entre os focos. A hipérbole, nesse caso, ela é simétrica, que é o eixo de simetria aqui é o eixo Y, né? Passa exatamente pelo ponto central ali, que é a origem do sistema de coordenadas. Esses pontos, o A1 e o A2, são chamados de vértices, né, da hipérbole, são os pontos em que cada ramo da hipérbole faz a voltinha aqui, né? A hipérbole vem aqui, passa pelo vértice e começa, né? Vocês vejam que a hipérbole é simétrica aqui em relação ao eixo X, esse ramo aqui, né? Se eu dobrasse ao meio, se eu pudesse dobrar ao meio aqui, né? Então a parte de cima aqui da hipérbole coincide com a parte de baixo, né? Claro que o desenho não fica perfeito, né, pessoal? E aqui é a mesma coisa, né? Então aqui estão o vértice A1, o vértice A2, destacados aqui na figura, né? Essa distância, esse segmento aqui que separa o ponto B1 do ponto B2 é chamado de eixo imaginário dessa hipérbole. A medida desse eixo imaginário é 2B, né? E aqui então tem um teorema, tem um triângulo retângulo, melhor dizendo, né? Onde a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, só que agora, neste caso, né, o C é a hipotenusa. Lá no caso da elipse, tinham 3 elementos A, B e C relacionados, só que lá o A que é a hipotenusa. Aqui nós temos que o C é a hipotenusa, o C é a distância de um foco até o centro, né? É a mesma coisa. O A o minúsculo ali é a distância do vértice até a origem do sistema de coordenadas, e o B, né, é a medida da metade aqui do eixo imaginário. Então aqui são os elementos, né, desse conjunto de pontos chamado de hipérbole, né? Bom, não sei se vocês têm interesse, né, por astronomia e questões da física, né, mas existem telescópios, né? E telescópios são esses equipamentos, né, utilizados pelos astrônomos, né, para receber informações vindas do espaço, né, sons, imagens, né, que são capturadas através de processos diversos, né? Então os astrônomos os físicos usam muito estas imagens que vêm do espaço para fazer um estudo, né, dos objetos celestes que estão próximos da Terra e também de objetos que estão, né, a uma distância às vezes bem considerável, né? Essas estrelas, novas constelações, e alguns desses telescópios, né, são colocados, tem um observatório no Chile, que é um grande observatório, geralmente os melhores observatórios para captação de imagens são localizados em desertos, né, em regiões desérticas, porque não tem interferência da luz das grandes cidades à noite, e a atmosfera dos desertos, né, ela é uma atmosfera que não tem muitos resíduos, não tem muitas substâncias químicas, como tem em grandes cidades, por exemplo, que é gerada pela poluição, que interfere nas imagens, no som, né? Então, em alguns desertos, como o do Chile, tem um grande observatório, e se vocês olharem, né, vocês vão ver que algumas das superfícies desses telescópios são superfícies assim, né? E alguns desses telescópios, eu já li um pouco a respeito, são objetos extremamente sofisticados, custam uma fortuna, né, para serem construídos e para serem também administrados e tal. Alguns desses telescópios têm superfícies hiperbólicas, né? Então, cada secção ali vai ser uma hipérbole, e existem razões, né, para que, em alguns casos, se use superfícies hiperbólicas na construção desses equipamentos, né?
Eu já li também que ó, em algumas siderúrgicas, algumas chaminés, né, usadas em certas siderúrgicas têm um formato hiperbórico, né, para otimizar o fluxo de ar e dos resíduos, né, que são resultantes da queima de madeira, carvão, enfim, né, que são usadas em muitas siderúrgicas, para produzir o aço, né? Então, quando é produzido o aço, ele sobe uma fuligem, digamos assim, e essa fuligem tem que escapar ali pela chaminé, e tem algumas que tem esse formato. Para quem já foi ali na usina do gasômetro, né, ali é uma chaminé que tem cada secção ali é aproximadamente uma circunferência, né? Então ali é um tipo de um tronco de cone, né? Era aquela usina que gerava eletricidade para a cidade de Porto Alegre, né? Há um tempo atrás. Então aqui, né, nós temos os elementos, a F1 e F2, os focos, o ponto O é o centro, em alguns casos vai ser a origem do sistema de coordenadas, né? Nesse caso aqui 2C é a distância focal, 2A é a medida do eixo real, é a medida entre os vértices aqui, 2B a medida do eixo imaginário, e C sobre A é a excentricidade da hipérbole, que no caso das hipérboles é sempre maior que 1. Né? E aqui nós temos então uma relação pitagórica, né? O C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então o que eu fiz aqui, né? Eu fiz primeiro uma apresentação resumida, né, dos elementos da hipérbole e as equações reduzidas, né? Aqui é a equação da hipérbole. Já achei. Isso aqui, achei um errinho aqui, já vou corrigir. Ó. Então, a equação reduzida da hipérbole, com centro na origem do plano cartesiano e foco sobre o eixo x, será esta equação aqui. Ó. Então, vocês olharem, comparando com a equação da elipse, qual é a diferença entre esta equação da hipérbole e a equação da elipse? Quem lembra? A da elipse era positiva? Exatamente. O termo aqui, o sinal que separa, né, esses dois termos aqui, no caso da elipse, esse sinal é positivo. Tá? Então, aqui, ó, você já sabe agora. Quando tiver uma equação de uma cônica, que tem os dois termos de grau 2, né? Aparece tanto x ao quadrado quanto y ao quadrado. Pode ter x e y, tá? Não tem problema. Mas se tiver o x ao quadrado e o y ao quadrado, e um deles tiver o coeficiente positivo, como nesse exemplo, e o outro o coeficiente negativo, aí, sem dúvida, será uma hipérbole. Tá? Como essa equação aqui. Outra coisa que a gente pode deduzir aqui também a partir da equação. Observe ali na figura que essa hipérbole ela corta o eixo x, né, em 2 pontos. Tá? Por quê? Porque exatamente é o x que tem o sinal positivo aqui do coeficiente. Ó. Então, aquele termo da hipérbole que tem o sinal positivo aqui na equação reduzida é em cima daquele eixo que a hipérbole vai cortar, vai ter um corte, tá? Quer ver, ó? Eu faço aqui a dedução da equação da hipérbole. Então, assim, pessoal, eu tenho esse desenvolvimento aqui escrito a caneta, né? Então, eu fiz algumas fotos aqui, tá? E vou apresentar para vocês um desenvolvimento tendo, né, esta figura aí como ponto de referência, tá? Então, os focos, eles têm coordenadas menos C,0 e C,0, né? Eu quero demonstrar que a equação da hipérbole é essa equação aqui. Então, eu sei que a distância do ponto P até o foco 1 menos a distância do ponto P até o foco 2 é igual a 2A. Então, é sempre assim, ó, a maior menos a menor é igual a 2A. É por isso que te falo em valores absolutos, tá? Porque às vezes, né, dependendo da posição e dependendo de qual foco que tu colocares, né, na ordem aqui, poderia eventualmente estar negativo, né? Então, para dar sempre positivo,
nós vamos fazer essa convenção. A gente vai fazer a distância maior menos a menor. Tá? Se a gente fizer isso sempre, né, essa diferença sempre vai dar 2A nos pontos que pertencem à hipérbole. Né? Então, é aquela velha história ali, pessoal. Vou fazer rapidamente aqui, tá? Não vou entrar nos detalhes. Né? Ó, esse ponto aqui é um ponto genérico, um ponto qualquer da hipérbole. Eu calculei a distância do ponto P até o F1, é essa raiz quadrada aqui, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, e o ponto P até o F2 é a raiz quadrada de x menos c ao quadrado, tudo mais o y ao quadrado, né? Toda essa expressão dentro da raiz quadrada. Então, a condição para que o ponto P pertença à hipérbole é que a diferença deve ser igual a 2A, substituindo aqui as raízes quadradas. A gente tem esta expressão. Então, como a gente tem duas raízes quadradas, aqui para eliminar a raiz quadrada, primeiro, essa que está subtraindo aqui do lado esquerdo da igualdade, eu vou somar lá do lado direito. Tá? Então, para esta raiz quadrada ser eliminada, eu vou elevar ao quadrado os dois lados desta equação. Vai resultar esta expressão aqui, ó. Deixa eu botar uma fonte um pouquinho maior aqui, vamos ver. Muito bem, então vocês vejam que tem um sinal de igual ali, ó, no meio, né? Ó, então o x ao quadrado em vermelho vai cancelar com esse x ao quadrado aqui. O c ao quadrado em azul ali vai cancelar com esse c ao quadrado. E o y ao quadrado que aparece aqui, nesse verdinho aqui, cancela com esse. Né? Então, cancelando os termos comuns, vai sobrar isso aqui. Então, eu agrupei de maneira conveniente os termos, jogando, dividindo tudo por 4, ó, divide por 4, divide por 4, divide por 4, sobra isso aqui. Aí o que eu faço para eliminar a raiz quadrada? Elevo tudo ao quadrado de novo. Né? E aqui está o desenvolvimento, então, né, do quadrado. Né? Ó, c vezes x ao quadrado, que é esse termo aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é esse termo aqui, mais o quadrado do segundo termo, que é o a elevado a 4, e aqui a elevado ao quadrado vezes o desenvolvimento dos quadrados que estão aqui dentro. X ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Então, fazendo aqui esses desenvolvimentos e as simplificações, aqui eu vou ter já uma pequena simplificação. Ó. Os termos que têm as mesmas cores, mas estão em lados opostos, eu posso agrupar ou simplificar. Então, o que está em vermelho simplifica, e o que está em preto aqui, ó, eu agrupo lá do lado esquerdo. Né? Aliás, eu agrupei do lado direito aqui. Então, o que eu fiz aqui? Vamos ver o que eu fiz aqui. Eu agrupei os termos, né? E depois, então, eu peguei e coloquei o a ao quadrado em evidência, de maneira semelhante ao que foi feito na dedução da elipse. Aí, esta igualdade pitagórica implica a ao quadrado menos c ao quadrado igual a menos b ao quadrado. Substitui nessa equação. Vai resultar esta expressão aqui. E dividindo, então, tudo por menos b ao quadrado vezes b ao quadrado, eu cheguei, então, finalmente, na equação reduzida da elipse, que é esta equação aqui. Então, esta equação, né, ela, vejam, né, aqui a gente não vai dar, eu apresentei para vocês para saberem de onde saiu, né, mas observe que esta equação aqui, ela é digamos assim, o resumo, né, de todo esse cálculo. E como eu disse para vocês, né, cada curva, né, tem dentro da matemática uma equação que é considerada equação padrão. Né? Então, esta equação aqui, ó, é a chamada equação reduzida, a chamada equação de referência para a hipérbole, que corta o eixo x em 2 pontos, né? E tem o eixo y como eixo imaginário. Né? O eixo y passa exatamente ali no ponto central ali do sistema de coordenadas, né? Estabelecendo uma simetria. Vai ter o ramo à direita e o ramo à esquerda do eixo y.
né? Certo? Então, a conclusão, né, o resumo disso é que se os focos da hipérbole estiverem sobre o eixo x, a equação da hipérbole é x² menos y² igual a 1, sendo que os focos são f1 menos c,0, f2 é c,0, e o c² satisfaz esta igualdade pitagórica, né? C ao quadrado é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos A e B. Então, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, com essas informações, né, vocês conseguem descobrir os principais elementos da hipérbole, né? Porque a partir, então, da identificação dos valores de A e B e o cálculo e a posição dos focos, a gente tem, né, as principais informações, porque qualquer ponto que está na hipérbole, a partir dos focos, tu pode determinar se um determinado ponto é ou não um elemento de uma hipérbole, né? Então, antes de eu fazer exemplos particulares aqui, pessoal, a outra possibilidade é que a hipérbole vai ter os focos sobre o eixo Y, né? Então, essa é uma situação que pode ocorrer, né? E aí, então, os focos vão ter as coordenadas F1, 0 menos C e 0,C, é o F2, né? E a equação reduzida da hipérbole, vocês vejam que ela tem uma pequena modificação, né? Agora, o elemento que tem o coeficiente positivo é o elemento correspondente à variável y. E este elemento aqui, ó, é o elemento correspondente à variável x, né? Então, é y² sobre a² menos x² sobre b² igual a 1. Tá? Então, na hora de pensar assim, né, em qual é a posição relativa da hipérbole, a primeira coisa que vocês devem olhar é qual é o termo que tem o sinal positivo, né? No caso aqui, ó, é o y². Então, é sobre o eixo y que vai haver o corte, né, da curva. E no caso anterior, era o eixo x, né? Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, né, calcular o eixo real, o eixo imaginário, as coordenadas dos focos da curva que é dada por essa equação, ó, x² dividido por 9 menos y² dividido por 16 é igual a 1, tá? Então, olha, como a gente comentou ali antes, ó, tem um coeficiente que é positivo, que é o do x², né? E um coeficiente que é negativo, que é do y2. Então, isso aqui, como tem os dois termos de grau 2, é de fato uma hipérbole. Então, nós temos, comparando, ó, o formato padrão é este aqui, né? Ó, este aqui. Deixa eu botar aqui para a gente mostrar todo o raciocínio, né? Então, a gente compara este, é o exemplo que nós temos com a equação padrão. Então, é como se tivesse uma cola aqui, né? Bom, o x² corresponde a esse termo aqui. Então, o a² tem que ser 9. Né? O y² é esse termo aqui. Então, o b² tem que ser igual a 16. Né? Veja que do lado direito tem que dar 1. Né? Então, o a vale 3 e o b vale 4, né? Extraindo a raiz quadrada aqui do 9 e do 16, respectivamente, já que o a e o b são números positivos. Né? Não esqueçam disso. Tanto a quanto b. Então, o eixo real, que é a distância entre os vértices, é 2 vezes A, 2 vezes 3, que é 6. Né? Então, essa aqui é a distância entre os vértices A1 e A2. Né? E o eixo imaginário, que é 2 vezes B, 2 vezes 4 igual a 8, é a distância entre os pontos B1 e B2, que ficam ali no eixo vertical, tá? Em cima do eixo Y. O c² é igual a a² mais b², então substituindo aqui, né? Vai ficar 3² mais 4² 9 mais 16, que é 25. Então, o C é igual a 5, né? Extraindo a raiz quadrada de 25. Então, eu tenho aqui os focos, os pontos menos 5, 0 e 5, 0,
respectivamente. Ó. Então, aqui neste caso, eu destaquei, né, pessoal, a propriedade que deve ser satisfeita para que um ponto pertença à hipérbole. Né? Isso aqui é importante sempre vocês destacarem. Né? Qual é a propriedade que um ponto deve satisfazer para que pertença à hipérbole? A diferença, né, do ponto P até o F1, menos a diferença do ponto P até o F2, é 2 vezes A. Como A vale 3, essas diferenças têm que dar 6, sempre considerando aquela ordem, né? A distância maior menos a distância menor. Tá? Se vocês colocarem em qualquer ordem, aí vocês vão ter que tomar em valores absolutos, que vai dar sempre 6. Né? Ou seja, faz a diferença e toma o módulo, tem que dar 6, né? Fazendo em qualquer ordem. Tá? Mas se tu pegar sempre a maior, em primeiro lugar, em segundo lugar, sempre a menor, fazendo esse cálculo dessa maneira, vai dar 6. Tá? Então tem que tomar esse cuidado, porque não é diferente no caso da elipse. Né? No caso da elipse é a soma das distâncias, aí não tem problema. Como aqui é a diferença, tem que cuidar da ordem, né? Porque a subtração ela não é comutativa. Alguma pergunta aqui, pessoal? Nenhuma. Tá, então vamos lá, vamos dar para o nosso... Olha aí, pessoal, estava 50%, agora está em 52%. Ó. Tem alguma coisa... Tem algum problema lá no YouTube hoje. Então, né, vamos escrever aqui a equação, ó. X ao quadrado dividido por 9, eu acho. Deixa eu ver. É isso aí, mesmo. É 9? Tá. Menos y ao quadrado dividido por 16 igual a 1. Tá? Então tá aqui, ó. Como eu disse para vocês, né? Essa curva ela tem essa característica, ó, né, uma curva que tem essa, nesse caso aqui o eixo y, ele funciona como um eixo de simetria, né? Então esse ponto aqui é um vértice e esse aqui é outro vértice. Ó. Então vamos botar ali o ponto, digamos, A1, né, que é o ponto menos 3,0, tá ali, né? E o ponto A2, que é o ponto 3,0. Tranquilo isso aí, pessoal? Por que é menos 3? Por que é menos 3 e 3? Entenderam direitinho aí? Que é a distância até a origem? Não, é que assim, ó, nesse exemplo o A vale 3, né? Tá? Então, e como essa aqui é centrada na origem, né? Tu pega e conta a partir da origem 3 para a esquerda e 3 para a direita, então é menos 3 e 3, né? Porque o A vale 3. Entendi. Tá? Tu vai contar sempre a partir do centro. Nesse caso, o centro é a própria origem. Se fosse, sei lá, um outro ponto qualquer, né? Tu ia contar 3 para a esquerda e 3 para a direita a partir do centro, que é, digamos, contando horizontalmente ou verticalmente, tá? Esse aqui, ó, né, quer ver, ó, olha ali no exemplo ali, ó. Opa. O B vale 4, tá? Para que serve o B? Para medir o eixo imaginário, tá? Então, o eixo imaginário vai te dizer a posição dos pontos, o ponto B, o B1 e B2, tá? Então, tu vai contar 0, 4, pode botar 0 menos 4 primeiro, tanto faz, né? E 0 menos 4. Tu vai contar 4 para cima e 4 para baixo. Entendeu? Esses pontos não são chamados de vértices. Mas é que é como se tivesse aqui, ó, um retângulo aqui assim, ó. Tá? Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. O que mais?
os focos, né? A gente viu que o C vale 5 ali, então o foco 1 é menos 5,0 e o foco 2 é o 5,0. Ok, pessoal? Então vamos pegar um ponto qualquer aqui da hipérbole. Vamos marcar um pontinho aqui, ó, tá? Marcou lá o ponto 4,87 e 5,12. Vocês vejam que esse ponto ele está mais longe, né, do ponto F1 do que do foco F1 do que do foco 2, né? Então a gente deve fazer a diferença, né, a maior menos a menor. Vamos fazer isso. Vamos botar aqui o segmento, né? Ó, do A até o F1 deu 11,12, tá? Agora do A até o F2. Ó, vamos fazer a subtração ali. Ó, F menos G lá, 11,12 menos 5,2 vai dar 6, ó. Exatamente 2 vezes 3, né? Ó. Quando fizer a distância maior menos a distância menor, é 2 vezes 3, que é 6, para qualquer ponto da hipérbole, né? Então, o que vai acontecer aqui, né, pessoal? Vamos fazer aquela animação que a gente estava vendo, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só. Olha, veja que interessante agora. Ele vai lá no infinito e volta. Vai lá no infinito e vem lá para baixo. Tá vendo? Ó, vou botar a velocidade bem baixinha aqui. Ó, ele vem lá no infinito. Ó. Vocês vejam que agora aqui, ó, a distância maior é o F2, estão vendo lá, ó? A distância maior é 26,25 e a distância menor é 20. Então, se eu fizer nessa ordem, vai dar menos 6, né? Aí tomando o módulo dá 6. Tá? Então, em valores absolutos, né, a diferença é sempre igual a 6. Né? Ó, vamos fazer aqui um movimento. Ó. Por enquanto aqui está a maior na frente, né? Aí vai passar para lá e depois lá, quando ele estiver lá do outro lado vai ficar invertido. Ó, isso aqui são os pontos mais próximos do F1, né? Aí. De novo. Tem que sair daqui que você começa a botar esses pontos aqui. Até o F1 até o F2. Vou fazer a animação. Ó, então, você observa que ele vai lá no infinito e volta. Olha só como os valores se tornam muito, muito grandes. Ó. Vamos deixar ele correr. Aqui são valores baixos, né? O X e o Y baixinho ali, ó. Olha, vejam lá no ponto A como as coordenadas vão aumentar absurdamente daqui a pouco. Menos 3. Olha só, menos 3,12. O Y está aumentando ali, ó. Olha lá. Aí o ponto vai se distanciando. Ó. Daqui a pouco ele vai desaparecer ali da tela, ó. Tá vendo? Aí vai indo até... Vamos ver até onde ele vai. Ó. E daqui a pouco ele vai surgir lá embaixo. Olha onde é que ele está aqui, ó. O X é menos 10.000 e o Y é 14.498. Ele está lá longe. Aí daqui a pouco ele vai aparecer aqui embaixo, aqui no ramo direito, aqui embaixo. Tá vendo? Está na casa dos milhões, aí volta aqui, ó. Tá vendo? Ele vai vindo lá, ó, vai vindo lá de baixo. Ó. Agora aqui, ó, vocês observam que a distância maior é a distância do ponto até o foco 1, que é 29. A distância menor, a distância do ponto A até o foco 2 é 23,76.
Se você subtraírem, vai dar 6. Ó. Aí vai indo. Ó. Então, quando o ponto estiver alinhado ali, vai dar exatamente a diferença ali, ó. Quando for o vértice A2 ali, ó. Esse ponto aqui é praticamente o vértice. Ó. Aí ó, é 8 e 2. Ó. Aí vai embora. Então, pessoal, é bem interessante, né, essa propriedade da hipérbole, porque é uma das poucas curvas, né, que a gente encontra e que tem essa propriedade, né, que é definida em termos de diferenças. Então, é um dos casos particulares também de cônicas, né, que a gente está vendo aqui. Vamos ver lá nossos exemplos, então. Então, eu até já havia colocado aqui, né, o gráfico. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só compartilhar isso aqui. Daí fica mais fácil para quem vai assistir depois. Eu vou botar o link lá. Então, o segundo caso que eu quero também destacar, porque a gente não pode ficar só achando que a hipérbole vai cortar necessariamente o eixo X, né? Ela pode eventualmente cortar o eixo Y. Então, ela terá os focos sobre o eixo Y, as coordenadas dos focos vão ser os pontos 0, menos c e 0,c, e neste caso fica esta equação aqui, y ao quadrado dividido por a ao quadrado menos o x ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Né? É uma equação idêntica à anterior, né? Então, para padronizar, né, pessoal, o termo que é positivo, ele sempre está associado ao coeficiente A, e o negativo está associado ao coeficiente B. Tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1, essa hipérbole é uma chamada hipérbole simétrica, né? Ou hipérbole equilátera, tá? Porque o a ao quadrado vale 1, portanto, o a vale 1 e o b também vale 1. Então, quando o a e o b são iguais, né, a gente chama de hipérbole equilátera. Neste caso, o c ao quadrado, que é a ao quadrado mais b ao quadrado, vai dar 1 mais 1, que é 2, então o c é igual a raiz de 2. Né? Até nem escrevi aqui, vamos escrever a excentricidade, né? A excentricidade, neste caso, vai dar raiz de 2, né? Porque a excentricidade é o c sobre a. C sobre A. Vai ficar raiz de 2. Vou copiar aqui, que daí. Em torno de 1,4. Né? Então, aqui as coordenadas dos focos. Os focos agora estão sobre os pontos, sobre o eixo Y, né? 0 menos raiz de 2 e 0 raiz de 2. O eixo real, que é 2 vezes A, é 2. E o eixo imaginário é 2 vezes 1, que também é 2. Né? Só que o eixo real está sobre o eixo Y, o eixo imaginário sobre o eixo X. Né? Os vértices estão sobre os pontos, nos pontos 0, menos 1 e 0, 1. Né? Vamos olhar ali no nosso recurso ali.
Então, eu já salvei, então eu vou pegar uma nova. Ó, então, y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Então, assim, pessoal, a gente tem que sempre observar que o que a gente está enxergando aqui, né, é uma figura geométrica. Olha só, se a gente olha, né, se eu faço um zoom aqui, né, para distanciar, ó, eu enxergo a hipérbole com uma certa perspectiva, parecem duas linhas retas, praticamente, se cruzando ali. Ó. Daqui a pouco tu olha assim, mas professor, vocês são duas linhas retas que se interceptam, né, fazendo um ângulo de 90 graus. Porque a gente está olhando muito de longe. Né? Então, a gente vai aproximando, ó, a gente tem uma outra visão, né, um conjunto de pontos. Ó. Então, a gente tem que ter essa noção de que essa visualização aqui, ela depende muito, né, da posição em que está o observador. Né? Certo? Então, existem, digamos assim, certos parâmetros, né? Então a gente tem que procurar ter uma certa posição de observação para enxergar as principais propriedades da curva. Então, a hipérbole é uma curva suave, né? Uma curva que, quando a gente desenha a mão livre, digamos, né? Tu vai vir aqui com lápis aqui, ó, vai vir aqui assim, né? Vai passar pelo vértice aqui e vai vir para baixo, né? E aqui no outro ramo, a mesma coisa, ó. Vai vir aqui assim, vai atingir o vértice e vai subir lá. E essas dois pedaços aqui de cruz são simétricos, né? Esse aqui é um espelho, essa aqui é como se fosse a imagem refletida no espelho desse de baixo, tá? Se a gente imaginar um espelho aqui nessa posição aqui sobre o eixo dos X, tá? Então o que a gente tem aqui nesse caso, né, os focos, ó, o foco 1, digamos, é o ponto 0 menos raiz de 2, né, e o foco 2 é o ponto 0 raiz quadrada de 2. Então, vocês vejam que agora os focos estão posicionados sobre o eixo vertical e os focos não pertencem à hipérbole, né, não são pontos que estão sobre a curva. Né. Os pontos que a gente destaca aqui são os vértices, né, o ponto 0, 1, e vamos botar uma cor aqui para ele ficar diferente, para ficar bem claro ali a cor, vou botar uma cor vermelha aqui, ó. Tá? O foco, o vértice A2, né, que é o 0 menos 1, vamos marcar também com cor vermelha. Aí fica bem claro ali, né? Os vértices são pontos que estão sobre a hipérbole. Né? Que mais que a gente destaca ali? Bom, vamos marcar então um pontinho aqui da curva. Vamos marcar um ponto qualquer aqui, ó. Opa. Vou marcar um pontinho aqui. E aí vamos fazer aquele cálculo, né? Ó, agora veja que o A vale 1, né? Então, como o A vale 1, a diferença das distâncias tem que dar 2 vezes 1, que é 2. Né? Então, eu vou pegar essa distância até o foco e a distância do ponto A, vou marcar um outro segmento aqui, do ponto A até o outro foco. Ó. Opa. Não. E agora? Dá Ctrl Z só. Ctrl Z. Mais uma vez, eu acho. Beleza, valeu. Então, aqui, do ponto A até o foco 2. Agora sim. Ó. Então, vocês vejam lá, ó. Se eu fizer a subtração, né, 4,41 menos 6,41 vai dar menos 2, que em valores absolutos é 2. Né? Então, se eu fizer sempre o maior menos o menor, neste caso aqui vai dar sempre 2. Então, ó, vamos fazer rodar o nosso pontinho ali. Vamos diminuir a velocidade.
Eu vou fazer a pausa aqui. 2,49 menos 0,49 dá 2. Aí o ponto vai se deslocando lá, ó, e já está lá no ramo superior da hipérbole, né? Tá bem devagarinho, não tem problema, né? A gente está vendo ali as diferenças sempre igual a 2, ó. Tem que fazer a distância do F menos a distância G, né? Dá sempre 2. Ó, aí está mais claro, né? F menos G está aparecendo lá na figura que o F é sempre maior que o G. O G até nem estava, agora está aparecendo o G ali, ó, né? Ó, o F é esse segmento maior, né? E o G é o segmento menor. Ele vai lá no menos infinito e volta. Vem lá de cima. Ó. Vejo que ele se perde um pouco, né? Ó, aí vem vindo. Ele se perde um pouquinho, ele se localiza. Então aqui, né, o F é maior que o G, dá sempre a diferença igual a 2. Ó. Aí passou ali, né, o F agora continua maior que o G, está se distanciando, vai começar a aparecer direitinho tanto o F quanto o G. Por enquanto a gente só vê o F. Ó, agora aparece F, os dois segmentos ali, né, aí o ponto vai se distanciando lá para cima, né? Ó. Tá vendo? Então dá para ver claramente, né, que aqui nessa posição que o F é maior que o G. Né? Então acho que é um excelente recurso para a gente enxergar, né? Acho que eu cliquei em não gravar, né? Que coisa. Então tá aqui. Depois eu vou copiar aqui a imagem, vou exportar para ficar de acordo com o link, né? Senão vai dar confusão. Agora congelou um pouquinho aqui. Agora... Vou botar aqui no lugar dessa. Pronto. Bom, aí, pessoal, pode acontecer, né, da gente trabalhar com hipérboles que não estão na origem. Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui, né, essa equação, ó, x menos 1 ao quadrado, vamos pegar aqui e destacar com uma fonte maior aqui. X menos 1 ao quadrado sobre 9, menos y menos 2 ao quadrado dividido por 16 igual a 1. Então, essa equação aqui, ó, se vocês olharem, né, ela tem exatamente o mesmo formato que a equação reduzida. Né? E a diferença é que agora o centro é o ponto 1, 2. Então, tudo que a gente contava a partir do 0, 0, agora tu vai contar a partir do ponto 1, 2. Tá? Então, ó, o A vale 3, o B vale 4 e o C vale 5. Por que eu falei assim, sabemos que? Porque esses coeficientes aqui, o 9 e o 16, são os mesmos do exemplo 1. Então, não precisa fazer a conta de novo. Tá?
Então, o que vai acontecer? Tu vai contar os 5, tanto para a esquerda quanto para a direita, a partir do centro. Então, 1 mais 5, que é o ponto 6,2, e 1 menos 5, que é o ponto menos 4,2, faltou o sinal de menos ali, ó, vamos corrigir, são os dois focos, tá? Observa que tu vai contar, né, a distância focal, que é o C, né, a partir do centro da hipérbole, que é o ponto 1, 2, que vocês deduzem aqui, né, do x menos 1, então o h vale 1, e y menos 2, o k vale 2. Tá? Então aí, né, a nossa figura vai ter esse formato aqui, ó, vamos fazer lá para a gente usar o nosso recurso. Menos o y menos 2 elevado ao quadrado, dividido por 16, né, igual a 1. Né? Então, tá aí, ó. Tá aí a hipérbole, né? Então, a diferença, ó, que agora o centro dessa hipérbole é o ponto 1, 2. Ó. Então, tudo que a gente vai, né, destacar, que são os focos, os vértices, tu vais contar a partir do centro. Né? Então, como o C vale 5, né, ó, e essa hipérbole ela tem o eixo real paralelo ao eixo x, né, tu vai contar a partir do centro 5 para a esquerda e 5 para a direita. Então, 1 menos 5, menos 4, né? Menos 4 e 2. Ó. E o outro foco, 1 mais 5 é 6 e 2. Digamos, o vértice A1, né, que é onde faz a voltinha aqui, ó. Tu vai contar a partir do centro o valor do A. Como o A vale 3, né? Ficar 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2, 2. Ó. E o vértice A2, né? Tu vai contar 3 a partir do centro para a direita. Então, é 1 mais 3, 4. O valor do y se mantém constante. Né? Então, de novo, né, se a gente marcar aqui ó, um ponto qualquer sobre a hipérbole, né, a gente tem que fazer a diferença da distância, né, do ponto A até, digamos, o foco 1, né, distância do ponto A até o foco 2. Né. Ó, observe que a diferença ó, vai dar sempre 6. Ó, 2 vezes 3 é 6, né, o A vale 3. Então, é a mesma história, né, só que com um pouquinho de pimenta. Ó. As diferenças aqui dão sempre 6, ó, em valores absolutos, né? Deixa eu colocar aqui a equação. Tá aí. Isso aí é a nossa hipérbole fora
link. Eu vou substituir então essa figura por aquela lá. Não sei se dá, acho que dá para fazer tudo de uma vez só, né? Se alguém já tentaram fazer de uma vez só, compartilhar, exportar a imagem. Será que tem como? Então é isso, pessoal. Agora tem alguns exemplos aqui, né? Vou comentar aqui, ó. Por exemplo, encontre a equação reduzida da hipérbole que possui dois focos com coordenadas 0, menos 10 e 0, 10 e eixo imaginário medindo 12. Tá? Então, olha só. Se os focos são os pontos 0, menos 10 e 0, 10, né, o C vale 10, porque a distância entre os focos, assim, vamos deixar bem claro, né? A distância entre os focos é igual a 2C. Então, o C tem que ser igual a 10, né? Qual é a distância do 10 até o menos 10, né? Se vocês colocarem assim vamos olhar ali no... Né? Vamos pegar um outro aqui. Ó, vou botar os pontos aqui. 0, menos 10. Né? E 0, 10. Dois pontinhos aqui sobre o eixo. Ó, tá aqui, ó. Né? Então, se eu medir a distância entre esses dois pontos, vai dar 20. Tá? Então, dividindo por 2, né, concluo que o C vale 10. O eixo imaginário vale 12. Né? Então, o 2B vale 12, portanto, B vale 6. Tá? Então, com isso, eu trabalho com esta equação aqui, ó, né? 10 ao quadrado, que é o C ao quadrado, é 10 ao quadrado. O A ao quadrado, por enquanto, é desconhecido. B ao quadrado vale 6 ao quadrado. Resolvendo essa equação, eu concluo que o A vale 8. Né? Bom, então eu tenho o A e o B, portanto, a hipérbole é y ao quadrado dividido por 8 ao quadrado, menos o x ao quadrado dividido por 6 ao quadrado igual a 1. Tá? Por quê? Porque essa hipérbole, ó, os focos estão sobre o eixo y. Né? E, portanto, o termo que é positivo é o termo que contém a variável y. Né? Certo? Então, vamos ver lá como é que fica essa hipérbole lá. Ó. Y ao quadrado dividido por 64 menos x ao quadrado dividido por 36 igual a 1. Então tá aí, ó. Tá? Essa é a equação da hipérbole, né, que tem esses pontos F1 e F2 como focos aí, né? Então vocês vejam que o B vale 6, né? Então os focos estão aqui no ponto. O A vale 8, né? Então um dos vértices é o ponto 0,8, quer ver? Ó? É o 0 menos 8, né? Que eu vou. Vamos botar ele com uma cor vermelha ali, ó. E o ponto A2, né, é o ponto 0,8. Opa. Aqui. Tá ali. Muito bem.
O que mais que pede lá? Bom, acho que encerrou aqui. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou só deixar aqui alguns exercícios, né? Para vocês esboçarem aí o gráfico e identificar os principais elementos. O seguinte, eu vou pegar aqui essa equação e vou modificar um pouquinho. Eu vou botar esse termo aqui, ó. Aqui eu vou trocar esse termo aqui para frente. Aqui, vou botar aqui, ó, em vez de 6 ao quadrado, eu vou botar aqui 25. Aqui eu vou botar 16. E aqui eu vou botar 8y. Aqui eu vou botar, então, a equação. Opa. Vou pegar essa equação aqui e vou fazer uma pequena modificação. Eu vou botar 25. Eu vou deixar o 9. Aqui eu vou botar assim. Muito bem. Então aqui tem uma pequena referência aqui sobre a hipérbole, né? Esse link aqui, onde vocês encontram outras informações, né? E assim, para encerrar aqui, né, pessoal, se vocês colocarem aqui, ó, no navegador, hipérbole, vocês vão encontrar aí milhares de endereços, né, onde aparece informações, né, o dicionário, né, aí o que é, tem esse site do Brasil Escola aqui, né, tem vídeos sobre esse assunto, né, tem páginas do Wikipedia sobre a hipérbole, né, tem, claro, aí tem a hipérbole também é uma figura de linguagem, né, então é importante na geometria, né, de repente fixar, então aí tem, né, vários gráficos aqui, tem aplicações da hipérbole, então, digamos, depois até eu posso fazer uma análise aqui de alguns desses sites para dar uma dica para vocês de algumas páginas que são mais confiáveis. Tá? Então é isso, pessoal. Com estas deduções de hoje, a gente conclui esse estudo aí das cônicas, né, incluindo agora a hipérbole, ou seja, fizemos o estudo completo, né, dentro dos limites que o tempo aí nos impõe, das equações da circunferência, da parábola, da elipse e da hipérbole. Né? Então, resumindo, circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes ao centro, né, que é um dos pontos de referência da circunferência. Né? Todos os pontos da circunferência estão a uma mesma distância do centro, que é o chamado raio. Né? Então, beleza. Parábola. Para definir a parábola, existe uma reta diretriz e um ponto, que é chamado de foco, fora da reta diretriz. Né? Então, a parábola só tem um foco. Então, o conjunto dos pontos que pertencem à parábola é o conjunto dos pontos equidistantes ao foco e à reta diretriz.
A gente viu vários exemplos, né, de figuras geométricas descritas por equações em que tem apenas o y elevado na potência 1 e o x elevado ao quadrado e vice-versa, né? Por exemplo, y igual a x ao quadrado é um exemplo de hipérbole, de parábola, né, que nós vimos aí descrito no GeoGebra. Calculamos o parâmetro, né, que é o valor do P, e a partir do conhecimento do P é possível identificar os principais elementos da parábola, que são o foco e a reta diretriz. A elipse é o conjunto dos pontos tais que, dados dois pontos, F1 e F2, que não são chamados de focos da elipse, todo ponto que pertence à elipse satisfaz a seguinte condição: a distância do ponto P ao foco 1 mais a distância do ponto P ao foco 2 é igual a 2A, onde o A é uma constante, né, que é a distância entre os vértices, né, do eixo maior da elipse. No caso da elipse, o A é maior que B e C, né? O A é a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Tu tem a distância entre os focos é 2C, que é, se vamos imaginar que estejam aqui sobre o eixo X, então aqui tem o C, aqui tem o B, que é o eixo menor, né? E o A vai ser o eixo maior e também a hipotenusa de um triângulo retângulo, ou seja, o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Isso tem como a característica da equação da elipse é que aparece na equação tanto o termo de grau 2 em x quanto o termo de grau 2 em y, no entanto, e eles têm sinais positivos, mas os coeficientes são diferentes, né? E no caso da hipérbole, né, caracterizado pela propriedade que nós vimos hoje, né, em valores absolutos, a diferença das distâncias de um ponto qualquer da hipérbole aos focos é sempre igual a 2 vezes A, e com isso nós conseguimos concluir que a equação da elipse tem aquele formato que tem um termo elevado ao quadrado com sinal positivo e um termo elevado ao quadrado com sinal negativo, né? E essas curvas todas têm diversos elementos importantes que foram descritos ali, né? Podem estar com o centro na origem ou não, né? No caso da circunferência, da elipse e da hipérbole. A parábola não tem centro, né? E, bem, pessoal, então acho que resumidamente é isso, né? Eu vou encaminhando aqui para o final e na semana que vem, então, a gente vai começar o estudo da álgebra linear. Vamos ver se na semana que vem eu já tiver corrigido essa segunda avaliação, eu dou um retorno para vocês. Tá? Estou meio sobrecarregado, mas daqui a pouco eu consigo concluir. Sim. O senhor postou a data da avaliação 2, ele de novo, quem já entregou não precisa entregar de novo, né? Porque assim, Pedro, alguns alunos disseram que estavam com dificuldades, né? Aí eu abri uma sala ali só para quem está com a entrega atrasada, né? Por isso que eu botei na mensagem. Para quem já entregou, tá lá, então eu preferi separar para não dar confusão. Então, se tu já entregou, tá tranquilo, nos próximos dias eu faço a leitura ali, tá? Obrigadão. E tanto que a sala antiga, né, para quem já entregou, ela tá oculta, né? Tá, mas os trabalhos estão comigo ali, sem problemas. Então, se tu cumpriu com a tarefa a tempo, aí dessa tu tá liberado. Beleza, professor, obrigadão. Então tá. Falou, pessoal. Então, uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Tem alguns exercícios propostos ali, quem puder, quem tiver um tempinho, quem tiver energia, procure fazer, procure pesquisar algum livro na biblioteca que tem acesso online sobre as cônicas. Eu vou ver se eu consigo descobrir uma referência, eu mando para vocês, mas vocês podem mesmo pesquisar diretamente ali, né? No site da biblioteca, coloque lá, Geometria Analítica, Cônicas, né? Aí pelo assunto vocês vão descobrir algum livro. Então tá, boa noite, professor. Alô, uma boa noite, bom descanso e até quinta-feira. Boa noite, professor. Tchau. Até. Bom fim de semana. Tchau.